701. A gente deixou a atividade aí, atividade número 5, dia 12/5. E aí a primeira questão vem mostrando uma figura, né, que representa um canteiro dividido em 4 partes, onde nós temos aí a parte A, que tem esses dois ladinhos aqui, tem esse e tem esse aqui. A parte B, que também tem um B ali nessa curvinha e o outro aqui, né? B mais 10 graus e o C que está sozinho aqui nesse cantinho. Então, vamos lá. O valor de A, B e C são respectivos. Então, deu aí opções de A a E, com valores em grau. E você tem que encontrar quem são os valores, né, de A, B e C. Então, nós temos aqui o A, lá em cima, ele está A mais 20, né, e um Azinho separado. Então, supondo, tendo aqui, ó, eu tenho aqui esse ângulo aqui de 90 graus. E esse outro ângulo que também faz um reto, também é 90 graus. A maior quantidade que nós temos em grau é 360, certo? Então, eu vou ter 90, que é esse carinha desse lado aqui, tá? Mais A mais 20, entre parênteses, mais 90, que é o outro lado aqui, onde está esse Bzinho, mais A, que é esse lado que está sozinho aqui. Então, eu tô mexendo só com essa partezinha aqui da minha figura. Então, eu tenho 90, né, mais A mais 20 graus, mais 90 mais A, igual a 360, que é o valor máximo de grau que eu tenho. Então, eu vou ter aqui A mais A, 2A. 90 mais 20 mais 90, 200, tá? Igual a 360. Então, eu mantenho o A no meu lado esquerdo da igualdade e passo o meu 200 para o outro lado onde está o 360. Se desse lado de cá, com o A, ele está somando, do outro lado ele vai estar diminuindo. Então, eu vou ter 2A igual a 160, A é igual a 160 dividido por 2, porque desse lado o 2 está multiplicando o A e desse lado ele vem dividindo o A. A é igual a 80. Então, já sei que A é igual a 80. Então, pode ser a letra B, que tem 80, a letra C, a letra A, qualquer uma delas. Vamos encontrar o restante para a gente ter certeza de qual é. Sabendo que um ângulo completo mede 360, nós temos, olha só, no A eu utilizei 2,90, tá? Porque eu tenho essa medida aqui, que eu não tenho letra nenhuma, né? Nesse meu quadradinho de baixo, um ângulo de 90 graus. E do outro lado, onde tem um B, também forma um ângulo de 90 graus. Não significa que o B é 90 graus, tá? Esse 90 graus não representa o B. Então, eu coloquei como 2 de 90 por representatividade, para poder achar o valor de A, tá? Mas ali eu tenho um B, então eu não utilizo aqueles 90 graus, já que agora eu estou trabalhando com B, e o 90 não representa B. Então, eu vou ter A, que é esse A que eu encontrei aqui em cima, mais B, que tem um Bzinho sozinho lá na nossa figura, mais
abre parêntese, B mais 10, fecha parêntese, mais 90 graus, que é aquele canto que está proporcional ao B, né? Aquele outro ângulo do quadrado de baixo, igual a 360. Então, agora eu vou fazer o quê? Mudar aqui, ó. A eu já sei que é 80. Então, vou botar aqui 80 graus mais 2B, tá? Se eu quiser, eu posso até tirar desse parêntese. Posso até fazer assim um parêntese que fica visualmente melhor. Então, vou ter 2B mais 100, né? Que é 10, ó, 100 porque é 10 mais 90, igual a 360. Então, eu tenho 2B, certo? Mais 180, que é 100 mais esse 80 aqui, igual a 360. Faço a mesma coisa, o mesmo raciocínio lá do A. 2B igual a 360, pego esse mais 80, passo para o outro lado, vai ficar menos 80, e mantenho o 2B no mesmo posicionamento ali. Agora, eu vou ter 2B igual a 180, B, ó, 2B é 2 vezes B. Então, B é igual a 180 dividido por 2, B é igual a 90, certo? Agora, eu vou calcular C. No A e no B, eu dei mais dois ângulos que representavam também A e B. 2 A e B separados sem nada e 2 A e B somando com algo. O C está sozinho ali sem soma nenhuma. Então, eu vou ter 80, que é o A, tá? É o valor de A que eu encontrei. Então, eu vou ter A mais B, certo? A mais B mais 90, mais 90 graus, que é o meu ângulo do meu retângulozinho ali da figura embaixo, mais C igual a 360 graus, que é o meu maior valor de grau. Agora, mudando para numérico, tá? Para valor numérico, eu vou ter 80 mais 90, mais 90, certo? São dois 90, 90 de B e 90 desse ângulo que está formado aqui dentro da figura, mais C, igual a 360 graus. 80 mais 90, eu vou achar 260, mais C, igual a 360. C é igual a 360 menos 260, C é igual a 100. Então, ó, resposta correta, tá? É a minha letra A, 80, 90 e 100 graus. São os valores respectivos dos A's e dos B's e C's da minha figura. Na questão número 2, ele coloca aqui: se os ângulos internos de um triângulo estão em progresso aritmético de razão 40 graus, então é correto afirmar que a medida do menor ângulo agudo desse triângulo é igual a quanto? Eu coloquei aqui uma observação, sabendo que os três ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética de razão 40, temos que cada um deles mede x, tá? Cada um deles mede, deixa eu botar em negrito aqui, x menos 40, tá? Vírgula x mais 40. Por quê? Progressão aritmética é uma relação de semelhança. Então, ó, eu tenho aqui x menos 40 e x mais 40. E mais o valor de x, tá? Que é uma medida que eu não sei quem é, uma medida de menor valor que eu não sei quem é. Então, eu vou ter aqui, colocando entre parênteses, x menos 40 mais x,
mais x mais 40, mais x mais 40, entre parênteses também, igual a 180, tá? Porque o ângulo de um triângulo, ele é um ângulo... Aí vocês têm que olhar no texto os ângulos suplementares, complementares, lembra? Então, ele vai ser um ângulo de 180 graus, né? Que é o meu ângulo raso. É a minha base do meu triângulo. Então, eu vou ter x, tá? Ó, se eu tenho um menos 40 e um mais 40, deixa eu mudar a cor aqui e explicar para vocês que isso aqui vocês vão ver muito, muito, muito no 8º ano, no 9º ano, tá? Então, a gente já começa a ver a partir de agora para poder saber o que a gente vai fazer com relação a esses dois caras. Quando eu tenho valores que é o mesmo valor negativo e positivo, eu corto eles, porque eles vão zerar. Então, eles não vão me acrescentar nada, tá? Então, esses dois valores eu corto eles. E aí, quando eu corto eles, eu elimino eles, eu vou ter somente os valores de x menos x mais aquele x lá, é o sinal que está na frente do valor, é o que representa o valor, e mais o terceiro x igual a 180 graus. Ok? Então, ó, x mais x mais x, mesmo sem eu ver, significa que tem um aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3x. 3x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3. X é igual a 60. Ok? Eu corto esses dois quando eles estão representados, um com o mesmo valor com o sinal positivo e o outro com o sinal negativo. Certo? Quando eles formam um par positivo e negativo, eu corto da minha expressão. Então, vamos para a próxima questão. Eu tenho aqui, considerando que a figura abaixo representa um relógio analógico, cujos ponteiros das horas menor e dos minutos maior indicam 3 horas e 40, certo? 3 horas e 40 minutos. Nessa condição, a medida do menor ângulo em grau formado pelos ponteiros desse relógio é... Coloquei uma observaçãozinha aqui para a gente fazer o cálculo, tá? Sabendo que um ângulo completo mede 360 graus, não pode ser maior que isso, certo? Ele pode ser maior? Pode. Se eu tiver ali, por exemplo, 2 vezes o ângulo, tá? 360 graus, e que o relógio está dividido em 12 horas, temos que cada hora é equivalente a... Coloquei aqui, ó, 360 dividido por 12, vou achar 30 graus, tá? Primeiramente, eu vou pensar o quê? Que o relógio tem 12 horas e que são 360 graus. Dividir igual a 30. Veja que entre 4 e 8 horas temos 4 vezes 30 graus igual a 120. Tá? 4, que é o horário que está ali, ó, ponteirinho menor, até 8 eu tenho 4 horas. Então, vou pegar 4 vezes 30, vai dar 120. O horário marcado pelo relógio é de 3h40, ou seja, o ponteiro menor já percorre 2 terços da distância
entre 3 e 4 horas restantes ainda, que é 1/3. Então, se ele ainda tem 1/3 para percorrer de 3 até 4 horas, eu vou multiplicar, vou pegar os 30 graus e multiplicá-lo por 1/3, tá? E vou achar o valor de 10 graus, correto? Então, o total do que ele quer saber, ó, nessa condição, a medida do menor ângulo em grau, formado pelos ponteiros desse relógio, o total que eu quero encontrar é esse aqui. Vou pegar o 120, que é o primeiro valor encontrado, mais 10 igual a 130, ok? Esse é o menor valor encontrado, formado pelo menor ângulo do relógio, que a gente está se referindo ali. Questão número 4. Dois ângulos suplementares medem, respectivamente, 3x menos 40 graus e 2x mais 60 graus. O menor desses ângulos mede quanto? Então, olha, eu vou colocar esses dois valores entre parênteses, tá? E somar, certo? Eu posso, eu já fiz direto sem colocar o parêntese, não tem problema. Eu coloquei aqui, mas não vai interferir em nada. Então, vamos tirar. 3x menos 40 graus mais 2x mais 60 graus é igual a 180. Menos 40 mais 60 vai dar 20, certo? Regra de sinais. Menos com mais, eu diminuo e dou o sinal do maior. Mais 3x mais 2x, 5x. Então, vai ficar 5x mais 20 igual a 180. 5x é igual a 180 dividido por 20. Dividido não, menos 20, que aqui ele está somando e aqui ele vem diminuindo. E aí eu tenho 5x igual a 160, que é 180 menos 20. Agora eu mantenho o x desse lado mesmo esquerdo, antes da igualdade, e depois da igualdade eu coloco os 160 dividido, tá? Dividido por 5, sobre 5. X é igual a 32, ok? X é igual a 32. Então, já que x é igual a 32, agora eu vou representar quem é x. Então, no valor de 3x menos 40 é igual a 3 vezes 32 menos 40. 3 vezes 32 vai dar 96 menos 40, que vai ser igual, 96 menos 40 é igual a 56, certo? Agora, vamos lá para o outro lado. A mesma coisa, eu vou pegar o 2x mais 60, tá? Que vai ser igual a 2 vezes 32 graus, que é o valor de x, mais 60, igual a 64 mais 60, igual a 124. Veja que o menor ângulo mede 56 graus, ok? Questão número 5. Qual a medida do ângulo alfa no triângulo abaixo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente o que eu tenho, né? Somente o que eu tenho de medida ali. E observando que a minha figura é um triângulo e que o triângulo representa um ângulo raso de 180 graus, eu vou ter alfa mais 70 graus mais 45 igual a 180. Alfa é igual a 115, porque é 70 mais 45, igual a 180. Alfa é igual a 180 menos 115. Alfa é igual a 65, tá? Vocês vão, para fazer essas questões, vocês têm que observar o que a figura te diz, o que a figura te dá. Ali, ele não está te dando nada além da figura. Então, vou observar que o triângulo ele é formado por partes laterais retas, né? Que se cruzam pelos vértices.
Então, eu tenho ângulos rasos, tá? Número 6. Qual é o valor de x, considerando que os ângulos internos de um triângulo mede x, 2x e 3x? Então, tem a figura aí e vou representar, substituir, colocar os valores aqui fora. Então, eu tenho x mais 2x mais 3x igual a 180, tá? 6x igual a 180, x é igual a 180 dividido por 6, x é igual a 30, e essa é a medida do ângulo interno de um triângulo, ok? Essa é a medida daquele ângulozinho que forma aqui dentro, ó. Eu sempre vou igualar a 180 quando eu não... é porque eu estou falando de suplementares ali, tá? Na questão número 7, eu tenho... A imagem abaixo mostra o cruzamento entre duas retas e o vértice V. Ponto de encontro entre elas. Qual é a medida do ângulo AVC? Então, eu só quero essa medida do meu lado esquerdo, ok? Eu quero saber qual é essa medida do meu lado esquerdo. Porém, eu trabalho com todos os valores que estão na minha figura. Então, eu tenho 10x menos 40 igual a 4x mais 20, certo? 10x menos 40 igual a 4x mais 20. 10x menos 4. Por que menos 4? Porque eu vou pegar e vou colocar só quem é x junto de quem é x, do outro lado da igualdade. E se aqui esse 4x aqui não tem sinal, é porque ele é positivo. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vira um negativo. E o 40, eu vou tirar daqui, que é menos 40, e vou passar para o outro lado, ele vai virar um mais 40 para somar com o 20, que se manteve do mesmo lado, tá? Então, eu vou ter... É só vocês pensarem que você tem que substituir esse 4, colocar no lugar desse 40, inverter, tá? E o 40 vai virar positivo do outro lado. Então, eu tenho aqui 10x menos 4x é igual a 6x, igual a 60, porque é 20 mais 40. X é igual a 60 dividido por 6. Por quê? 6 é o que está antes do meu x aqui. Então, se aqui ele está antes, ele está multiplicando por x e ele vem para o outro lado dividindo. X é igual a 10. O ângulo AVC, lembra que eu falei que a gente vai trabalhar só esse valor aqui do lado esquerdo? É igual a 10x menos 40. Então, agora você vai substituir o x por 10, que foi o valor que a gente encontrou. Então, eu vou ter 10x menos 40, 10 vezes 10, que o x é 10, e 10 está multiplicando o x, menos 40 é igual a 100, menos 40 igual a 60, tá? Então, quando ele pede ali, ó, qual a medida do ângulo AV e C? A medida daquele ângulo é 60 graus. Duas retas cruzam-se no ponto V, formando um ângulo oposto pelo vértice de 10x mais 20 e 5x mais 50. Qual é o valor de x? Olha só, 10x mais 20 é igual a 5x mais 50. São os dois valores aqui, ó, que foram dados pelo problema. Então, eu vou pegar, lembra que eu falei troca esse com esse e troca de sinal, tá? Então, aqui, se o 5x é positivo, vai virar negativo. Se o 20 é positivo, vai virar negativo. Eu vou ter 5x igual a 30. X é igual a 30 dividido por 5. X é igual a 6.
x é igual a 6, formando ali o que ele pede, o ângulo oposto pelo vértice. Qual é o valor de x? Então, o x é 6. É o x que os valores ali não tem. Então, eu encontrei o valor de x e era só isso que ele queria. Das alternativas abaixo, que fazem afirmação a respeito de ângulos formados por uma reta transversal. Espera aí, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Agora está do outro lado. Um feixe de retas paralelas. Assinale aquela que for correta, tá? Letra A, ângulos alternos internos são complementares. Errado, tá? Ângulos alternos internos são complementares. Não são. Ângulos alternos é um ângulo, ângulos internos é outro ângulo. Ângulos alternos internos são suplementares. Também não, também errado. Ângulos correspondentes são suplementares. Também errado. Os ângulos correspondentes não são suplementares. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Ok. Ângulos opostos pelo vértice, aqui, ó, olha a figura lá da número 7. Eu tenho um vértice e tenho dois ângulos opostos. Eles são congruentes, não são suplementares, não são complementares, não são correspondentes. Então, a resposta correta. Ângulos opostos pelo vértice são suplementares. Nós, a gente já viu que não são, tá? Então, a letra D é a minha resposta correta. Questão número 10. Uma transversal intercepta duas paralelas formando ângulos alternos e internos expressos em grau por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos é de quanto? Então, ele já te deu aqui os dois valores, tá? Ele já te deu aqui os dois valores. Então, vamos lá. 5. Espera aí que eu troquei aqui o de lado. Para não confundir vocês, eu vou botar do jeitinho que está ali. 7 menos 12. Então, quando eu passo para o outro lado, eu vou ter 7x menos 5x, vai dar 2x, igual a 8 mais 12, tá? Vou fazer assim, peraí. Vai ficar, ó. Eu vou ter perguntinhas de tipo, professora, por quê? Né? Por que que... Então, 5 é aqui na frente, vamos lá. 5x menos 7, certo? Então, aqui, nos meus resultados, eu vou ter menos 2x menos 20, ok? Então, eu vou ter menos 2x menos 20, vou multiplicar esses dois carinhas por menos 1. Porque quando eu multiplico por menos 1, eu tiro o sinal, eu mudo o sinal de menos e os dois vão virar positivos, tá? Menos 2x vezes menos 1 é igual a 2x e menos 20 vezes menos 1 é igual a 20. Professor, eu tenho que fazer isso? Tem que fazer isso porque eu não vou ter x negativo ali, tá? Eu não estou trabalhando com grau negativo, ok? Agora que eu encontrei o meu positivo, eu vou ter x igual 20 dividido por 2. X é igual a 10. Se x é igual a 10,
Se x é igual a 10, eu vou representar os valores lá de cima substituindo, né? Então, eu vou ter 5 vezes 10 5 vezes 10 vai dar 50, mais 8, e 7. X menos 12 vai dar 7 vezes 10. Né? Vai dar 7 vezes 10 igual a 70. Então, vai ficar 70 menos 12 igual a 58, tá? Então, quando você fez, se você, de repente, não teve o raciocínio de colocar, né, o 7x primeiro e fez e deu negativo, ele tá errado. Mas não tá errado. Você poderia, você tem que fazer essa substituição aqui, colocando uma multiplicação desses dois valores por menos 1. Esses dois valores por menos 1. Tá? Que vai multiplicar o menos 1 vezes esse vai dar 2, o menos 1 vezes 1 numérico vai dar 2. O menos 1 vezes qualquer valor negativo vai substituir o valor pelo mesmo valor, sendo que ele vai ser positivo. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, estou à disposição. Me procurem, falem comigo, tá? Para a gente tirar essas dúvidas aí. Tem pouquíssimos alunos dessa turma procurando para tirar dúvida. E isso não é legal. Não é mesmo, porque a gente não tem como saber onde vocês estão com dificuldade, tá? Então, por favor, não fiquem com a dúvida para vocês. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido.